Bezerra Hashem da Flamed Rei, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindo no Dav Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Rei na segunda linha, Vechelufá Bechalta. Vimos uma machloket entre Rabi e Rav Yosef no show passado sobre a duração do Ben Hashmashot. Vamos ver mais na sequência. Fala Gmará que os números que Rabi e Rav Yosef discutiram com relação ao Ben Hashmashot são inversos no caso da colmeia, uma outra machloket. O que significa isso? Dama Rabba fala Chalta batre kuri shari letiltura. Então, com relação ao muktzeh, a gente sabe que podemos deslocar utensílios no Shabbat, mas não podemos deslocar algo que é como um armário, que é um utensílio, mas é grande demais, normalmente é fixo no lugar. Proibido deslocar um armário pesado no Shabbat. É muktzeh. A questão é quando o utensílio deixa de ser considerado um utensílio e passa a ser considerado como muktzeh. Com relação a uma colmeia bem grande, fala Rabba, Chalta batre kuri shari letiltura. O batlata kuri asur letiltura. Fala Rabba, se uma colmeia comporta dois kurim, dois volumes grandes, ainda é um utensílio. Pode deslocar no Shabbat. Se a colmeia comporta 3 kurim, que ainda então é maior, 3 volumes grandes, já é muktzeh, já é como um armário pesado. Rav Yosef amar batata kuri na meshari. Rav Yosef, se a colmeia comporta 3 kurim, pode deslocar, é um utensílio. Batarba kuri asur. Mas se a colmeia comporta 4 kurim, já é grande demais, já é muktzeh. O ponto é, algo que é designado a ser deslocado, se desloca normalmente como um utensílio, então não é muktzeh, eu posso deslocar no Shabbat. Mas algo que é designado a ficar num local fixo, não foi preparado da véspera do Shabbat para ser deslocado, pelo contrário, é designado para ficar onde está, então é muktzeh. A machloket de Rabi Rav Yosef é sobre uma colmeia que comporta 3 kurim. Rabba diz que é muktzeh, Rav Yosef diz que não é muktzeh. Então, Amarabai, Bai Minei Demar Beshat Maseh. Fala Bai, uma vez eu queria deslocar uma colmeia no Shabbat e eu perguntei para Rabba se eu posso deslocar. Afilo Batre Kuri Loshar ali. E Rabba me proibiu de deslocar, mesmo uma colmeia que comporta 2 kurim de volume. Qual opinião vai isso? Que é Itana Detnan. Rabba fixou a lei dificultando para Bai que ele não pode deslocar a colmeia, começa a opinião da Mishnah. Kaveret akash ve kaveret akanim, uma colmeia feita de capim, ou feita de bambu, por exemplo, o boros final Alexandrit, ou um grande reservatório de água, mesmo que tenha o formato de um utensílio, tem a parte de baixo chata, reta, que eu posso deslocar e colocar em outro lugar, tem o formato de um utensílio, então, ver machzikot memsea belach, Kuraim Beyavesh Teorim. Fala essa Mishnah, se esse utensílio comporta 2 kurim, não é utensílio. A Mishnah se trata da lei da impureza. Um utensílio é vulnerável a receber impureza. Enquanto tem algo impuro, recebe a impureza. Mas se tem esse tamanho que comporta um volume de 2 kurim, já não é mais utensílio, já é como um armário que não recebe a impureza. Então, o que se vê daqui? Que quando o utensílio comporta 2 kurim, conforme essa Mishnah, já não é mais utensílio. Então, no Shabbat é muktzeh. Por isso, o Rabba disse para Abai não deslocar a colmeia que comporta 2 kurim. Amar Abai fala Abai, agora a gente vai ver sobre essas medidas, memsea e kuraim. Amar Abai, shmamina, haigucha tiltahave. Fala Abai, o que se vê dessa Mishnah? Tem um utensílio que comporta 2 kurim, beyavesh, se trata de algo seco. 2 kurim, por exemplo, de arroz, ou de outro grão. Eu posso colocar no utensílio esses grãos e formar um monte em cima, o godesh, a pilha em cima. E no caso desse utensílio que se trata de Mishnah, tudo isso são 2 kurim. A Mishnah falou que se fosse colocar algo líquido no utensílio, então não dá para fazer uma pilha de algo líquido, todo o volume está dentro do utensílio, são 40 CA, mesmo CA. Então, fala Bai, fazendo a conta, se vê que a diferença
entre, digamos, colocar um grão nesse utensílio, grão com um monte em cima, que são 2 kurim. A diferença entre isso e ao colocar algo líquido dentro, que é 40 CA, é 1/3. Ou seja, que essa pilha em cima do utensílio, essa pilha que eu fiz de grãos em cima do utensílio, esse godesh, é 1/3 de 2 kurim. Então, porque mesmo CA, 40 CA, o que eu consigo colocar dentro do utensílio de líquido, ou seja, sem fazer um monte em cima. 2 kurim é o que eu consigo colocar com um monte em cima. Então, fazendo a conta dessa diferença, esse monte em cima é só a pilha em cima, fora do utensílio, é 1/3 do que está dentro. Então, se tudo isso são 90 medidas de volume, o que está em cima é 30. Assim que se vê que essa é a proporção. Abai Hazel de cadáver lemara. Agora vamos voltar ao Ben Hashmashot. Já vimos que Ben Hashmashot é um período duvidoso entre dia e noite. A Braita falou, pode ser que é dia, pode ser que é noite, pode ser que é parte dia, parte noite, não se sabe. Quando é que começa o Ben Hashmashot? Então vimos algumas opiniões. A opinião de Rabi Yehuda é que o Ben Hashmashot começa no pôr do sol e vai até a parte de cima e baixo do céu escurecer. Disse Rabi Yehuda, enquanto a parte leste do céu está vermelha, é Ben Hashmashot. Quando a parte de cima e de baixo do céu, aparentemente na parte leste, se escureceu, aí já é noite. Aí terminou o Ben Hashmashot. Então, Abai viu uma vez Rava olhando para o oeste, vendo se quando vai escurecer, para saber quando é que vai terminar o Ben Hashmashot. Amar levatane kozman shepnei mizrach ma'adimi. Perguntou Abai para Rava, por que você está olhando para o oeste? A Braita falou que tem que ser o leste. Amar falou Rava que não. Misavat pre mizrach mamash lo panim ma'adimim et mizrach. Fala, não é isso que a Braita quis dizer. A Braita se refere ao oeste, onde está o pôr do sol. E o que a Braita quis dizer é panim ma'adimim et mizrach é o lado do céu que ilumina o leste. O sol está no oeste se pondo e esse lado ilumina o leste. Mas fala, ela se trata do oeste. O Ben Hashmashot só termina quando a parte de cima e baixo do céu oeste escurece. E Kadrebe tem uma outra versão do que aconteceu lá. Rava Hazel Abai de cadáver mizrach. Que Rava viu que Abai estava olhando para o leste, para ver onde eles estão, Ben Hashmashot, ou seja, anoiteceu. Amar misavat pnei mizrach mamash, panim amadim et mizrach, vesimaner kafta. Falou, Rava, você acha que a Braita se trata do leste próprio? Não, se trata do oeste que ilumina o leste. Para o Ben Hashmashot termina só quando a parte de cima e baixo do céu oeste escurece. Então, essa é a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Nehemia, Omer fala Rabi Nehemia, qual que é a duração do Ben Hashmashot, esse período duvidoso entre dia e noite? Que deixa alech adam shideshkach hama chatzimir. Fala Rabi Nehemia, o Ben Hashmashot começa no pôr do sol, e o tempo do Ben Hashmashot, a duração, é a mesma que demora para uma pessoa normal andar meio quilômetro. Então, esse tempo de uma pessoa normal andar meio quilômetro é o período do Ben Hashmashot, que começa no pôr do sol. אמר רבי חנינא, רוצה לדע שירו של רבי נחמיה הניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה. וזהו שירו של רבי נחמיה. Fala Rabi Hanina, a pessoa que quer saber uma outra forma de medir a duração do Ben Hashmashot, ele sobe em cima da montanha do Carmel, ele desce para o mar, ele mergulha, ele sobe outra vez na montanha do Carmel. Esse é o período do Ben Hashmashot. Então, outra forma de calcular, que era mais fácil na região de Rabi Hanina. אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה כמין קברה בים. A gente sabe que no deserto a gente tinha o Beirá Shel Miriam, o poço de Miriam. Era uma pedra que acompanhava o povo judeu e produzia água milagrosamente. Fala Rabi חייא, aquele que quer ver hoje em dia o poço de Miriam, pelo menos naquela época, ele vai para a montanha do Carmel, suba em cima da montanha, olha para o mar. Aquela pedra redonda que está lá é o poço de Miriam.
Mais sobre isso, falou Rav. Mayana mitaltel taor vezeu beirav shel Miriam. Farav, no deserto, como é que os judeus se purificavam? Então, eles tinham que mergulhar na água. Farav, o poço de Miriam, essa pedra que produzia água, é uma fonte imóvel, mas é fonte. Podem colocar essa água, o poço de Miriam perto de um buraco e mergulharem nesse buraco. A água do poço de Miriam é como a água da fonte, mesmo que é uma fonte imóvel. Purifica as pessoas. Amar Rebiudá, Amar Shmuel falou sábio. Berash Mashot de Rebiudá, Koanim Tov Limbo. A pessoa que está impura, ele tem que ir no mikve, e ele só se purifica por completo depois do pôr do sol, depois de Erev Shemesh. Até lá ele é um tvulio. O Kohen, por exemplo, que ele quer comer trumá, ele vai no mikve, ele só pode comer a trumá, a oferenda santificada dele, depois do anoitecer. Falando em nome de Shmuel, o Kohen, ele pode mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rebiudá. Então, a pessoa tem que mergulhar no mikve de dia, e aí depois do anoitecer, quando começa o novo dia, aí ele se purifica por completo. O Kohen só vai poder comer trumá depois do anoitecer. Falando em nome de Shmuel, o Kohen pode mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rebiudá, para depois comer trumá. Pergunta alemã. Qual opinião vai isso? E lema de Rebiudá Asfeikal. Rebiudá diz, o Berash Mashot começa no pôr do sol e vai até a parte de cima e baixo do céu oeste, como a gente acabou de falar antes, escurecer. Desse período de Berash Mashot, é dúvida se é dia ou noite. Pode ser que já anoiteceu. O Kohen não vai poder mergulhar agora, se já anoiteceu, e comer trumá depois. Ele tem que esperar até o próximo anoitecer só. Não vai poder comer trumá hoje à noite? Porque é uma dúvida se Berash Mashot é dia ou noite. Pode ser que já anoiteceu. Então se ele vai no mikve agora depois que anoitecer, ele só vai se purificar por completo depois do próximo anoitecer. Então, o que disse Shmuel? Ele Berash Mashot de Rebiudá de Rabi Yossi. Agora a Gemara introduz a opinião de Rabi Yossi que a gente viu ontem. Rabi Yossi falou, o Berash Mashot, esse período duvidoso, se é dia ou noite, é um período bem curto, é um piscar de olhos. Então falou Shmuel que conforme Rabi Yossi, o Berash Mashot de Rebiudá é dia. Koanim Tov Limbo. De forma pshita, qual que é a novidade? Então mal de poderá pensar o seguinte. Berash Mashot de Rabi Yossi, Meishach Shayach Ben de Rebiudá. Eu poderia pensar que isso que disse Rabi Yossi, o Berash Mashot é um piscar de olhos. Esse período duvidoso, eu poderia pensar que é dentro do Berash Mashot de Rebiudá. Então depois desse piscar de olhos, já é noite, conforme Rabi Yossi. Assim que eu poderia pensar, o Kohen não pode mergulhar para poder comer logo mais trumá. Kamash Malah deixarem Berash Mashot de Rebiudá, Be'adar Matkir Berash Mashot de Rabi Yossi. Por isso falou Shmuel o seguinte. Rebiudá disse, o Berash Mashot começa no pôr do sol e vai até que a parte de cima e baixo do céu oeste escurece. Aí anoitece. Falou Shmuel, conforme Rabi Yossi, o Berash Mashot é depois. Esse piscar de olhos é depois disso. Então, conforme Rabi Yossi, antes desse piscar de olhos, é dia. Então, conforme Rabi Yossi, se o Kohen impuro mergulha no mikve, no Berash Mashot de Rebiudá, conforme Rabi Yossi ainda é dia. Vai anoitecer depois, ele vai poder comer trumá. Isso que quis dizer Shmuel, que o Berash Mashot de Rabi Yossi vem depois que terminou o Berash Mashot de Rebiudá. Então, antes desse piscar de olhos, conforme Rabi Yossi é dia. Amar Rabi Bar Bar Chana, Amar Rabi Yochanan falou, sabe, Alachá que Rebiudá leinyan Shabbat, Alachá que Rabi Yossi leinyan trumá. Fala o sábio, em nome de Rabi Yochanan. A lei é como Rebiudá, sobre o Berash Mashot, com relação ao Shabbat. A lei é como Rabi Yossi, com relação a poder comer trumá. Que o Kohen vai comer a oferenda dele. O que significa isso? Bishlam Alachá que Rebiudá leinyan Shabbat, lechumra. Tudo bem, Rabi Yochanan quis fixar a lei como Rebiudá para o Shabbat, dificultando a lei, dizendo, já depois do pôr do sol, já começa o Berash Mashot, não pode trabalhar. Avalinian Trumá Amai. O que disse Rabi Yochanan que a lei é como Rabi Yossi sobre a Trumá? O Kohen vai comer Trumá e o Berash Mashot é como Rabi Yossi. O que significa isso? Ilema Letvilá Sfeikai. O que significa? Que tem um Kohen impuro e vai mergulhar no mikve, no Berash Mashot de Rebiudá,
Ou seja, conforme Rabi Yossi, o Ben Hashmashot é depois. Antes disso, é dia conforme Rabi Yossi. Como a gente acabou de falar, o Ben Hashmashot de Rabi Yudá, conforme Rabi Yossi, é dia. Então o que Rabi Yochanan quis dizer? Que o Kohen impuro pode mergulhar no mikve depois do pôr do sol e vai se purificar? Ele vai poder comer trumá depois do anoitecer? Não pode ser. Porque se Rabi Yochanan fixou a lei como Rabi Yudá para o Shabat, significa que Rabi Yochanan está na dúvida. Pode ser que Rabi Yudá tem razão, que o Ben Hashmashot começa depois do pôr do sol. Por isso ele disse, não trabalhe. Então se tem um Kohen impuro, ele vai mergulhar no mikve depois do pôr do sol. É uma dúvida se é dia ou noite, pode ter que já anoiteceu, e o Kohen só vai poder comer trumá depois do próximo anoitecer, do próximo dia. Ele não vai dizer que o Kohen pode comer trumá logo mais? Então sobre o que se trata? Que Rabi Yochanan falou que a lei é como Rabi Yossi do Ben Hashmashot, com relação a trumá. Viramos a página. Ela leachilat trumá, teloach lekohanim trumá, a deixarem Ben Hashmashot de Rabi Yossi. Então o que significa o seguinte, o Kohen foi no mikve de dia. Quando é que ele vai poder comer trumá? Quando é que a gente vai dizer, com certeza já anoiteceu, ele já passou Erev Shemesh, ele pode comer trumá? É só depois do Ben Hashmashot de Rabi Yossi. Mesmo depois que terminou o Ben Hashmashot de Rabi Yudá, o céu já escureceu, tem que esperar mais um pouco, e aí ele pode comer trumá depois que passa o Ben Hashmashot de Rabi Yossi. Amar Rabi Yudá, Amar Shmuel fala o sábio, Kochav echad yom, shnayim ben hashmashot, shlosha laila. Se tem uma estrela no céu, ainda é dia. 2 estrelas apareceram, é ben hashmashot. 3 estrelas é noite. Como fala a Breita, Taninameachi, Kochav echad yom, shnayim ben hashmashot, shlosha laila. Exatamente isso fala a Breita. Amar Rabi Yossi, lo kochavim gdolim anirim bayom, velo kochavim ktanim she'en nirim ela balayla. Para Rabi Yossi, não se trata aqui de estrelas muito grandes que dá para ver durante o dia. Não se trata aqui de estrelas muito pequenas que só dá para ver bem quando está bem escuro. Ela benonim, se trata de estrelas médias, estrelas normais. 3 estrelas normais aparecem no céu, você vê que é noite. Isso é tzeta com o Ravi. Amar Rabi Yossi Basvida, falou sabe. Ao ser melachá, beshnei ben hashmashot, chayav chatat mima nafshach. É o seguinte, a pessoa que faz um trabalho no Shabat, de propósito, bemezid, e tem o caret, se ele for advertido e tem pena de morte, beshogeg, se ele não sabia do pecado, traz o sacrifício de hatat. Mas isso é só se ele tem certeza que ele pecou, traz o hatat. Se existe uma dúvida se ele pecou ou não, traz um sacrifício duvidoso chamado Hasham Talui. Fala o sábio, se a pessoa, ele fez o trabalho em 2 Ben Hashmashot. O Ben Hashmashot da entrada do Shabat e o Ben Hashmashot da saída do Shabat, ele traz o sacrifício de Hatat. Ou seja, se ele fez o trabalho em um Ben Hashmashot só, pode ser que é sexta-feira, pode ser que ainda é dia, pode ser que já é Shabat. Então, isso é uma dúvida. Traz o Hasham Talui, o sacrifício duvidoso. Mas ele também trabalhou no segundo Ben Hashmashot, com certeza ele pecou. Porque se o Ben Hashmashot é dia, então tudo bem, o Ben Hashmashot da entrada do Shabat era sexta-feira ainda, ele não pecou. Mas ele trabalhou no Ben Hashmashot da saída do Shabat, que ainda era Shabat, ainda é dia. Se o Ben Hashmashot é noite, então o Ben Hashmashot da entrada já era Shabat. O Ben Hashmashot da saída do Shabat já era domingo. Mas o Ben Hashmashot da entrada do Shabat, se o Ben Hashmashot é noite, já era Shabat. Então, é claro que ele pecou e traz o sacrifício de Hatat. Amar Rava Leshame, falou Rava para o seu ajudante, Atun delokim lechu beshura de Rabanan. Vocês que não sabem direito calcular quando é o Ben Hashmashot, quando já anoiteceu, vocês não conseguem ver no céu e definir isso, como é que vocês vão se comportar? Adeshim sharesh dikle atlu shraga. Quando vocês verem o sol em cima das palmeiras, então o sol já está se pondo, as palmeiras que estão distantes, acendam as velas do Shabat. Pergunta, Beyoma Meunan Mai, se o dia está nublado, não dá para ver o sol, como é que eles vão saber? Então, bem mata a casa de Tarnegola. Se a pessoa está na cidade, olha para os galos. Os galos estão em cima do muro enquanto é dia. Quando o Ben Hashmashot começa, eles já descem dos muros. Bedabra, no campo que não tem galos, Orve olha para os corvos. Iname Adane. Ou se não tem corvos lá, olha para as plantas. As plantas se direcionam na direção do sol.
Então, mesmo que é um dia nublado, você consegue ver onde o sol está olhando para as plantas. Tana Rabban fala bem. Shesh tkiot okin erev Shabbat. Se tocavam 6 tkiot. Tkiá é um toque contínuo, um toque prolongado do shofar. Se tocavam 6 toques prolongados na véspera do Shabbat. Por quê? Então, Rishoná, leavtir itamim melachá shebasadot. Primeiro toque, primeira tkiá, era tkiá, truá tkiá. Tocava um toque prolongado, um toque quebrado e um toque prolongado. Era para que os judeus que estão nos campos parem de trabalhar. Shniá, segunda série, leavtir ir mechanuyot. É para que as pessoas da cidade param de trabalhar e as lojas sejam fechadas. Shlishit, segunda série, terceira série de toques, ladlik etaner. Fala Rabbi Natan é para que as pessoas acendam as velas do Shabbat. Então, primeira tkiá, truá tkiá, a primeira série era para que os judeus do campo parem de trabalhar. Segunda série era para que as pessoas da cidade parem de trabalhar. E a terceira série, fala Rabbi Natan, era para acender as velas. Rabbi Yehuda Hanassi, Omer Rabbi Yehuda Hanassi discute Shlishit lachlot tefilin. Fala Rabbi Yehuda Hanassi que tinham 4 séries. A terceira série de toques tkiá, truá tkiá, era para que as pessoas tirarem os tefilin. E a quarta série é para acenderem as velas. E conforme Rabbi Yehuda Hanassi, tinham 8 tkiot, 8 toques prolongados. ושואק כדי צליעת דג קטן או כדי להדביק פת בתנור ותוקע ומריע ותוקע ושובת. Esses são os toques para que as pessoas parem de trabalhar. Não receberão o Shabbat ainda. Depois dessa última série, o responsável, o Gabai, que ia tocar o shofar outra vez, esperava um pouco, o suficiente tempo para assar um peixe pequeno ou para grudar um pão no forno, digamos que é 1 minuto. Ele esperava 1 minuto e fazia tkiá, truá tkiá final, para que as pessoas recebam o Shabbat. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, manaseh lahem labavlim. O que a gente vai fazer com esse costume dos judeus da Babilônia? Qual que é o costume? Shetokinu meriim, beshoftim, mitoch meriim. Quando eles recebiam o Shabbat, eles recebiam durante a truá, o toque quebrado, não durante a última tkiá. Tokinu meriim, avoleu hamishá. O que significa isso? Foi dito que são 6 toques de preparação. Se na última vez não é tkiá, truá, tkiá, é só tkiá, truá, então são só 5 tkiot, não 6. Se é tkiá, truá, tkiá, então são 2 tkiot. Depois a mesma coisa, mais 2, são 4. Depois tkiá, truá, são só 5 toques prolongados, são só 5 tkiot. E foi dito que são 6. Ele então explica melhor o que se faziam lá na Babilônia. Então, na última vez tocava tkiá, depois outra tkiá, outro toque prolongado, e por último a truá eles recebiam o Shabbat. Fala Shimon ben Gamliel, como alguns comentaristas falam, isso é um costume que eles receberam errado. Foi transmitido errado. O costume certo é tkiá, truá, tkiá, e com o último toque longo se recebe o Shabbat. Matnelei Rabbi Yehuda Rabbi Yitzchak Berei. Rabbi Yehuda ensinou para o seu filho Rabbi Yitzchak uma braita. Shniá ladlik etaner. Que na segunda série de toques acendiam as velas. Keman, lo que Rabbi Natan, lo que Rabbi Yehuda Hanassi. Isso não é nem como Rabbi Natan, nem como Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Natan disse que é na terceira série, e Rabbi Yehuda Hanassi disse que é na quarta série de toques. Essa braita fala que é na segunda série. Ela Shlishit ladlik etaner, keman que Rabbi Natan. Então corrija a Gemara, essa braita quis dizer, a versão correta da braita é que na terceira série de toques se acendiam as velas, como Rabbi Natan falou. Tana de Bei Rabbi Ishmael. Fala a braita de Rabbi Ishmael. 6 tkiot tokin erev Shabbat. 6 tkiot eram tocadas na véspera do Shabbat. Como é que Rabbi Ishmael transmite isso? Itchil לתקוע תקיעה ראשונה, נמנעו העומדים בשדה מלעדור מלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות. Quando o responsável começava o primeiro tkiá, o povo do campo parava de cavar, arar e trabalhar nos campos e começaram a vir em direção à cidade. ואין הקרובים רשאים להיכנס עד שיבואו רחוקים וינכנסו כולם כאחד. Os judeus que estão nos campos mais próximos da cidade esperam.
esperam esses judeus distantes chegarem e todos vão entrar juntos para a cidade. Se os mais próximos vão chegar primeiro e depois os que estão mais distantes vão chegar depois, pode ser que as pessoas não vão saber quem é quem, vão falar, deve ser que fulano continuou trabalhando depois que é proibido, vão pensar mal desses mais distantes. Para isso não acontecer, os que estão mais próximos esperam e todos entram juntos na cidade. Enquanto isso, as lojas ainda estão abertas, estão funcionando aí. Começou a segunda série de toques. Se fechavam as lojas. Enquanto isso, as panelas ainda estão no forno, no fogão. Pode continuar cozinhando. Começou a terceira série. As pessoas tiravam as panelas do fogo. E se tinha uma panela para o dia seguinte, eles faziam atmaná, eles embrulhavam, abafavam a panela com algo que ia preservar o calor até o dia seguinte. Pelo menos para ficar morno. Então, depois disso, dessa terceira série, acendiam as velas. Então são 6 toques que a gente viu até agora, 6 tkiot, que era para avisar o povo que estão para receber o Shabbat. Então, depois desses 6 toques, o responsável esperava um pouco mais, como a gente falou, digamos 1 minuto, o suficiente para assar um peixe pequeno, ou para grudar um pão, uma massa de pão no forno, e toquei o Meriah Betoquei, ele tocava outra vez, Tkiá, Triá, Truá, Tkiá, e aí recebiam o Shabbat, chovet. Chamati, Shimbaledlik, Achashes Tkiot Madlik. Eu escutei que mesmo depois desse último toque, a pessoa que não acendeu as velas ainda pode acender. Por quê? Porque esse que está tocando o shofar, ele está com um muktzeh na mão. O shofar é muktzeh. Não se toca shofar no Shabbat, então não pode ser deslocado no Shabbat. Então, fala sobre Bichanina. Quando decretaram quando é que o responsável ele vai tocar o shofar pela última vez, calcularam que ele toque antes do Shabbat, começar, para que ele possa levar o shofar para sua casa, para que não carregue muktzeh no Shabbat. Então, tem um tempo ainda depois do último toque que ainda não, o Shabbat não chegou, então as pessoas podem acender as velas ainda. Amrulo, falaram os sábios que não, falaram os sábios para Rabi Super se é assim, cada caso é diferente do outro, depende de onde o responsável está tocando, é a distância dele para a casa dele. Depende se ele mora perto, se ele mora longe. Cada caso vai ser diferente para saber quanto tempo tem ainda para chegar ao Shabbat. Os sábios não decretam decretos assim, dessa forma, que cada caso tem uma situação diferente. Porque confunde as pessoas. Então o que? Então, o que acontece é que o responsável por tocar o shofar, ele tem que tocar num local próximo, onde ele pode guardar o shofar logo depois, como por exemplo se ele está no telhado da sua casa, ele vai colocar o shofar imediatamente no local, no telhado da casa dele, porque o Shabbat já começou. Então, conforme esses sábios, depois desse último toque, eles não podiam mais acender as velas. Isso foi aqui que nós paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã da Shem sobre o shofar no Shabbat, mas vamos terminar o capítulo, começar a Perek Kirá, com uma nova etapa sobre Atmaná, assuntos fundamentais. Amém.